Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Eu peço que você abra comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12. Vamos hoje fazer o encerramento dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. A gente vem estudando ela já há uns 2 ou 3 meses, eu não me recordo bem. Mas hoje nós iremos fazer o encerramento e iremos ler a partir do versículo 12 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Versículo 12. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos iniciar pedindo, ou melhor, agradecendo por estarmos hoje encerrando esse estudo da carta de Paulo à 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E queremos te agradecer porque todas as vezes nós ouvimos a tua voz, todas as vezes que a tua palavra foi lida e explicada, o Senhor falou aos nossos corações. E saímos daqui, Senhor, edificados, cheios da tua palavra e tocados pela ação do teu Espírito em nós. E nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, assim como o Senhor tem feito em todos os outros momentos, que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Que o Senhor venha usar-me, Senhor, para a glória do teu nome, a fim de que a tua palavra seja explicada, pregada, e a fim de que o teu povo, Senhor, seja edificado pela tua palavra, e assim sendo, Senhor, o teu nome seja glorificado para sempre, Senhor. Amém. Faz assim, meu Pai, para a honra e glória do Senhor. É que nós oramos e te bendizemos, hoje e para todo sempre. Amém. E glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente viu até agora. Desde o capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. E para isso, eu gostaria de lembrar os motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. O primeiro motivo que Paulo escreve essa carta foi para encorajar aqueles irmãos mediante uma perseguição que eles poderiam passar. E é exatamente isso que Paulo começa fazendo no capítulo 1. Ele começa encorajando aqueles irmãos. Ele começa animando aqueles irmãos. E como é que ele faz isso? Ele faz isso elogiando eles.
Ele elogia aqueles irmãos. Olha aí, veja aí o que é que Paulo diz. No versículo 7 do capítulo 1, veja aí. O que é que Paulo diz? Ele diz: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Então, a fim de animá-los, encorajá-los, Paulo começa aqui no capítulo 1, fazendo elogios àqueles irmãos. Vocês se tornaram modelos. As igrejas da região da Acaia, as igrejas da região da Macedônia, elas têm imitado vocês. Elas têm procurado viver um cristianismo assim como vocês estão vivendo. E isso se dá pelo fato de que vocês se tornaram imitadores da igreja em Jerusalém. Então Paulo começa aqui fazendo um encorajamento daqueles irmãos aqui no capítulo 1. O segundo motivo pelo qual Paulo escreve essa carta foi para se defender contra os opositores. Lembra que tinham pessoas dizendo que Paulo era um mercenário, que pregava o evangelho por dinheiro, chamando ele de autoritário. E aí Paulo faz uma defesa de si mesmo no capítulo 2. Ele começa dizendo que ele, Paulo, não pregou com linguagem bajuladora. Ele começa dizendo que ele não pregou para agradar os homens. E começa a mostrar que ele em nada tinha de mercenário. Porque ele, mesmo tendo direito de ser sustentado pela igreja, ele optou por trabalhar com as suas próprias mãos. Então no capítulo 2, Paulo começa fazendo essa defesa contra aqueles opositores. O terceiro motivo pelo qual Paulo escreve essa carta é por causa da preocupação que ele tinha com aqueles irmãos. E ele começa a falar sobre essa preocupação já no finalzinho do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Paulo começa a demonstrar a sua preocupação com aqueles irmãos, e é por isso que ele envia para lá. Quem é que Paulo envia para lá? Quem? Timóteo. Veja aí no capítulo 3, versículo 1. O que é que diz aí? Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas, versículo 2, e enviarmos o nosso irmão Timóteo. Então o terceiro motivo pelo qual Paulo escreve aquela carta é porque ele estava preocupado com aqueles irmãos e a tribulação pela qual eles poderiam passar. Paulo estava com medo de que eles abandonassem a fé. E aí Paulo escreve a carta e envia Timóteo para consolar, admoestar, confirmar aqueles irmãos. Amém? 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 O quarto motivo pelo qual Paulo escreve essa carta era para mudar o ponto de vista deles com relação à lascívia, ou à área sexual, ou o comportamento sexual daqueles irmãos. Esse é o quarto motivo pelo qual Paulo escreve aquela carta, e por causa de uma possível frouxidão na moral daqueles irmãos. E ele vai falar isso a partir do capítulo 4, quando ele dá aquelas duas exortações. Uma dessas exortações, Paulo exorta aqueles irmãos para que eles sejam santos. Paulo exorta aqueles irmãos para que eles sejam santos. Veja aí, capítulo 4, versículo 1. Ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos
da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação. Então esse é o quarto motivo pelo qual Paulo escreve essa carta. Ele está corrigindo uma possível frouxidão na moral daqueles irmãos e fala sobre a questão ou a obrigação daqueles irmãos em serem santos. E a outra exortação é que eles deveriam amar uns aos outros. Amém? Amém. Um quinto motivo pelo qual Paulo escreve essa carta é para falar sobre a parousia, ou a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus. Ele começa esse assunto ainda no capítulo 4, no final do capítulo 4, quando ele vai falar sobre aqueles que dormem. Ele diz: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, quanto àqueles que morreram. E ele continua o assunto no capítulo 5, no início do capítulo 5, falando sobre a vinda de Jesus propriamente dita. E foi isso que nós falamos na semana passada. E o sexto e último motivo pelo qual Paulo escreve essa carta é para dar instruções gerais àqueles irmãos. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Amém? Então, alguém, por favor, leia para nós os versículos 12 e 13, para a gente aqui começar a finalizar essa carta. Por favor, um irmão. Versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. Amém. A primeira instrução geral que Paulo dá para aqueles irmãos é que eles cuidem bem daqueles que os presidem. E lá, essa questão, essa frase, os que vos presidem, é literalmente aqueles que exercem sobre aqueles irmãos algum tipo de governo. Mas não aquele governo de um ditador que manda e todo mundo obedece, que fala e acontece, mas alguém que preza por aqueles irmãos, alguém que admoesta aqueles irmãos, alguém que corrige aqueles irmãos, alguém que confirma a fé daqueles irmãos. Paulo está aqui instruindo aquela igreja a fazerem 3 coisas com aquelas pessoas que lideram na igreja, que lideram a igreja. E quais são essas 3 coisas que a igreja deveria fazer com aquelas pessoas? A primeira coisa que eles deveriam fazer com os irmãos que exercem liderança era acatar com apreço. O que é isso? O que é acatar com apreço? Trocando em miúdos, acatar com apreço seria ser obediente, respeitar, valorizar. Isso é acatar com apreço. Então a igreja do Senhor, ela deve ter para com aqueles que os presidem, para aqueles que os lideram, o respeito, ter a valorização necessária. É isso que Paulo está dizendo aqui. E é provável que Paulo esteja falando isso aqui com respeito a Timóteo. Quem Paulo enviou? O que Timóteo foi fazer lá? Admoestar, corrigir, confirmar, fortalecer a fé daqueles irmãos. E é possível que Paulo estivesse falando aquilo para a igreja, para que a igreja valorizasse pessoas assim. Valorizasse aqueles que se esforçam no trabalho da igreja. Valorizasse aqueles que se esforçam e se esmeram no trabalho da pregação do Evangelho.
que a igreja respeitasse isso, que a igreja procurasse valorizar isso. É isso que Paulo está dizendo aqui com respeito a essa questão da igreja se portar com apreço, ou acatar com apreço, acolher com apreço, acolher com valorização pessoas assim. A segunda coisa que ele manda a igreja fazer com pessoas assim é o quê? Olha aí o versículo. Acatai com apreço e depois o quê? Tenhais o quê? Com ódio? Né? Tenha raiva desses caras? Não. Amor. Amem. Amem aqueles que vos lideram. Amem aqueles que vos presidem. Ou aqueles que vos governam. Ou que exercem algum tipo de autoridade. Mas não, como eu já falei, vou repetir, não aquela autoridade imposta, daquela, a gente tem acompanhado muito isso no meio evangélico, uma autoridade de um verdadeiro ditador, um déspota, alguém que fala e todo mundo tem que calar a boca e obedecer. Na igreja não é assim. Apesar de que existem os líderes, todos nós somos iguais. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos servos de Jesus. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Você não é maior do que eu e eu não sou maior do que você. Nós somos irmãos. Porém, nós temos funções diferentes no corpo. E uma das funções, a minha, por exemplo, é presidir, é governar, é instruir. E a igreja precisa valorizar. E eu não estou falando apenas de mim. Eu estou falando de todos aqueles que admoestam, que ensinam, que lideram, que governam na igreja. Não apenas os pastores, mas os líderes de louvor, os líderes de jovens, as irmãs que lideram o grupo feminino. Todos esses líderes precisam ter valorização. Precisam ser acatados, recebidos com apreço, com respeito, com honra, mas não adorados. Eu quero que vocês entendam isso, por favor. Honrar alguém não é adorar esse alguém. Se fizermos isso, estamos caminhando para uma idolatria, que é o que a gente tem mais visto no nosso meio evangélico. Idolatria gospel. Não é isso que a gente deve fazer com aqueles que nos presidem, que exercem alguma liderança sobre nós. Devemos respeitar, devemos amar, mas jamais devemos adorar. Amém? Porque só quem deve ser adorado na igreja é quem? É Ele. E só Ele. E mais ninguém. A Ele, pois, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E a terceira coisa que ele fala é que nós devemos ter por essas pessoas consideração. Devemos ter consideração. Eu estava ouvindo um pastor outro dia, e ele estava falando sobre o ministério na igreja. E ele disse assim: o ministério na igreja, ele não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, meu Deus? Estabilidade. Hoje você pode trabalhar para a igreja, e amanhã? Não sei. Hoje você pode estar com a igreja firme, trabalhando, recebendo um salário digno, e amanhã ninguém sabe. E que geralmente pessoas que trabalham para a igreja, qualquer coisa que eles façam, mínimas possível, a mínima possível de errado, ou ele ou seus filhos, é uma coisa maior do que qualquer outro que faça errado. E ele estava dizendo o seguinte: olha, você que está dirigindo igreja, você que é pastor, cuidado,
Porque se a sua filha engravidar adolescente, a igreja vai te expulsar. E essa é uma realidade no nosso meio. E não se existe consideração. Eu lembro que um irmão, uma vez, trabalhando com a igreja, ele saiu dessa igreja e ele ia ficar sem ele nem ideia. Não ia ter como sustentar a sua família. Que tipo de consideração é essa que a igreja teve com essa pessoa? Alguém que serviu lá, alguém que ensinou lá, alguém que trabalhou lá, alguém que se esforçou lá. E na hora que a igreja achou que não queria mais, ela simplesmente botou para fora e tu que se vire. Então que consideração é essa? Eu não sei, irmãos, até que ponto nós temos a consciência do que é trabalhar com a igreja. Ou que tipo de pressão aqueles que são líderes recebem. Eu não sei até que ponto a gente tem essa noção. Eu não sei até que ponto a gente tem a consciência do peso da responsabilidade que é. Eu não sei se vocês sabem, mas no final dos tempos, nós pastores vamos ter que prestar conta da alma de vocês. Vocês sabiam disso? Vocês já pararam para pensar o peso dessa responsabilidade? Deus chegar para nós e dizer, cadê fulano? E eu dizer, não sei. Tu foi lá visitar ele? Não. E agora? Ele está no inferno. O que a gente faz? A culpa é tua. Vocês já pararam para pensar nisso? O peso dessa responsabilidade? Que uma palavra que a gente disser daqui de cima pode jogar alguém no inferno ou tirar ele do inferno. É por isso que Paulo está dizendo, olha, tratai com apreço. Amai essas pessoas. Tenham consideração por elas, porque a carga é pesada. O fardo é grande. Você visita alguém que está com problema e o que você mais escuta é problemas dos outros. E muitas vezes você não tem nem o que fazer. E você passa a noite pensando o que você poderia ter dito. Às vezes perde o sono por causa do problema de alguém. Vocês já pararam para pensar nisso? É uma carga, é um fardo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, versículo 1, não podendo suportar mais o cuidado por vós. É uma angústia. Você vê irmãos amados, fracos na fé, ou pessoas que você visita não sei quantas vezes e essa pessoa não consegue sair da mesma. A mesma fraqueza, a mesma vida espiritual de sempre, não ora, não lê a Bíblia e você está sempre lá. Vocês já pararam para pensar nisso? O fardo, o peso, a responsabilidade. É disso que Paulo está falando aqui. Quando a gente para pensar nessa responsabilidade, muitas vezes dá vontade de chorar. É por isso que Paulo, quando ele reúne os presbíteros lá em Atos capítulo 20, ele diz, vocês sabem como eu me comportei no meio de vocês. E com muitas lágrimas. Ele fala isso. Porque a vida ministerial é assim. A vida ministerial é assim. Hoje a gente vê muitas pessoas querendo entrar na vida ministerial simplesmente para ter um status, para ser chamado de pastor, para ser chamado de líder, para ser chamado de apóstolo, para ser chamado de apostila, seja lá o que for. E não param para medir a responsabilidade que é. Irmãos, quando eu olho para líderes,
nesse Brasil afora, que estão desvirtuando milhares, não é mil, é milhares de pessoas. Eu às vezes penso, Senhor, tenha misericórdia da alma desse indivíduo. Porque essas pessoas estão indo perecendo, estão se encaminhando para a morte. E o responsável é ele. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, assim como eu peço que Deus tenha misericórdia da minha. Quando o juízo vier, quando Cristo voltar, e Ele vai voltar, porque a gente falou disso na semana passada. Glória a Deus. Por isso, acatai aqueles que vos presidem com apreço, com amor e com consideração. Amém? Essa é a primeira instrução que Paulo dá àqueles irmãos. Mas aí, no versículo 14, ele dá uma outra instrução. Na verdade, ele faz algumas exortações. Alguém lê o versículo 14, por favor. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos. Deem coragem aos tímidos. Ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Amém. Então ele faz algumas exortações. A primeira é: admoestai os insubmissos. Aquelas pessoas que não querem se submeter. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. Não é submeter a nós. É submeter a quem? A quem? As Escrituras. É esses que nós temos que admoestar. Não é aquele que eu mando ele fazer uma coisa e ele não quer fazer. Ele não tem que submeter a mim. Ele tem que submeter a Bíblia. E a esses nós temos que admoestar, corrigir, colocar eles no caminho correto novamente. Porque quando eles passam a se tornar insubmissos às Escrituras, eles saíram do caminho. E é nosso dever colocá-los de volta no caminho, admoestá-los, corrigi-los. Esse é o dever da igreja. O nosso problema é que a gente não sabe corrigir as pessoas. A gente não sabe. A gente já corrige tacando o dedo na cara. A gente corrige como se a gente mesmo não errasse. A gente corrige dizendo: olha, você está assim, 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 assim. Como se eu nunca tivesse cometido nenhum erro. Eu costumo dizer que quando a gente for corrigir alguém, a gente precisa lembrar que o maior do que ele errado sou eu mesmo. Então eu vou ter misericórdia dele porque eu me lembro que eu também erro. Eu me lembro que eu também peco. Não foi isso que Jesus fez com a mulher adúltera? Chegaram, tá aí. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar. E o Senhor diz o quê? Olha o que foi que Jesus disse. Atire a primeira pedra. Quem nunca pecou. E aí o que foi que aconteceu? Alguém atirou a pedra nela? Por quê? Porque todos que estavam ali já tinham cometido um erro um dia. Podia não ter sido um adultério, mas já erraram em outras coisas. Então quando nós vamos corrigir alguém, nós devemos nos lembrar que nós também erramos. E devemos tratar aquela pessoa com toda a misericórdia que nós gostaríamos de ser tratado também. De todas aquelas pessoas que estavam ali, quem era a única que poderia jogar pedra nela? Jesus. É por isso que ele diz: olha, cadê os acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, foram todos embora. Nem eu tampouco te condeno. Eu que sou o único que poderia jogar pedra em ti, também estou dizendo para ti: eu não estou te condenando.
Agora faz uma coisa. Vai e não peques mais. Isso é importantíssimo. A gente está vivendo num meio onde as pessoas estão dizendo: olha, Jesus disse que a gente tem que ir a Ele do jeito que a gente está. Concordo. Mas Ele não quer que a gente fique do jeito que a gente veio. A gente vem em pecado e Ele nos despacha perdoado. E ainda acrescenta: não peques mais. Há uma mudança. Amém? A segunda coisa que ele fala é: consolai os desanimados. Sejamos honestos e francos com nós mesmos. Quantas vezes a gente já chegou no dia de culto e pensou assim: vontade de ficar em casa? Quantas? 10, 20, 100? Nem se conta. Às vezes nós estamos desanimados. Isso é natural do ser humano. Às vezes até a gente está tão cansado que o cansaço nos dá desânimo. Mas é aí que nós temos que nos o quê? Que o texto diz? O que o texto diz? Depois que ele diz: admoestai-vos insubmissos, ele diz o quê? Consolai os desanimados. Essa palavra consolar, ela significa encorajar aqueles que estão desanimados. Mais uma vez, nós não sabemos corrigir as pessoas. Alguém está desanimado, a gente já diz assim: não é crente não. Como é que um crente fica sem vontade de ir para a igreja? A gente não consegue encorajar. Não, nós vamos. Você está desanimado, mas quando chegar lá, a palavra vai te tocar, o Espírito Santo vai tocar em você, e você vai voltar de lá cheio da palavra, cheio do Espírito, e o seu ânimo vai ser novamente levantado. A gente não sabe fazer isso, a gente só sabe matar. E é por isso que Paulo está aqui nos ensinando a admoestar os submissos, consolar os desanimados e amparar quem? Os fracos. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: na minha igreja eu não aceito. Era mais ou menos, eu vou parafrasear, ele não disse com essas palavras, mas ele disse mais ou menos assim: na minha igreja eu não aceito ninguém fraco. Não é uma igreja. Não é. Porque na igreja tem fortes e tem fracos. Nós deveríamos trabalhar para que todos sejam fortes. Mas sim os fracos. E os fracos nós devemos o quê? Amparar. A ideia aqui é a ideia de colocar no ombro e carregar. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá fraco? Tô, sobe aqui. Num cearense, né? Sobe aqui na minha carne. E deixa eu te levar. Essa é a ideia. Só que nós somos um exército que quando alguém está fraco, a gente não coloca no ombro. A gente faz o quê? Termina de matar. É um peso a menos. A gente é assim. Eu costumo dizer, quando alguém está doente, é mais fácil trabalhar para que ele fique curado ou matar? O que é mais fácil? Claro que é matar. Tratar dá trabalho. E a gente não gosta de ter trabalho. A gente quer sempre estar livre. Eu vou cuidar de mim, os outros que a gente, infelizmente, como igreja, muitas vezes a gente é assim. Então, amparai os fracos. E por último ele fala: sejam pacientes com todos. Essa é uma coisa difícil.
E principalmente porque quando se trata de irmãos fracos, às vezes você vai quase toda semana na casa dele e ele está do mesmo jeito. É necessário paciência. Você já trabalhou, já teve algum tipo de trabalho com alguém viciado? Alguém aqui já? Trabalhar com gente viciada é muito difícil, porque você tem que ter muita paciência. Muita paciência. A pessoa pega o cara, tira da droga, leva para uma clínica. Ele já está lá, você olha para ele, rapaz, tu está bem. Aí quando o cara sai, o que ele faz? Ele usa droga de novo. Aí na tua cabeça, tu pensa assim, esse cara não quer nada. Eu estou lá, tirei ele das ruas, coloquei na clínica lá, dei todo o auxílio para ele. Quando ele sabe, a primeira coisa que ele faz é usar droga. Ele está fazendo isso porque ele quer. Não é isso que a gente pensa? Mas não é, é um vício. Deixa eu dizer uma coisa para você, para mais ou menos você entender o que é um vício. Não sei se você já teve ou tem algum, mas deixa eu dizer mais ou menos como é um vício. Você já sentiu muita sede? Muita sede mesmo, que você fica assim, desesperado para tomar água? Sim ou não? O que passa pela tua cabeça? É desejar matar aquela sede que tu está sentindo naquela hora. E enquanto tu não bebe água, tu não sossega. O vício é assim. Só que a questão da água, ela é necessária para a vida. O vício, a nossa cabeça acha que se eu não usar aquilo, eu vou morrer. O corpo entende do mesmo jeito. Assim é o vício. Ele não faz porque ele quer, ele faz porque ele não consegue frear aquilo. É assim o vício. É por isso que nós temos que ter o quê? Paciência. Paciência com os insubmissos, paciência com os desanimados e paciência com os fracos. Ele continua aqui no versículo 15. Olha aí, por favor. Evitem que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. É interessante Paulo falar isso da igreja, porque nós somos cristãos. Nós nunca deveríamos retribuir o mal com o mal. Nunca. Afinal de contas, Jesus ensinou que nós devemos dar a outra. Então por que Paulo está falando isso à igreja? Porque embora nós sejamos cristãos, nós ainda somos pecadores. Ninguém que leva um tapa na cara diz assim, não, dá aqui na outra. Você já fez isso? Ninguém faz. A ideia de Jesus não era nem essa. A ideia de Jesus é não retribuir. Quando ele diz da outra face, é para você não retribuir o mal que foi feito a você. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente confirmando aquilo que Cristo havia falado. Cuidem para que ninguém retribua mal por mal. Alguém lhe fez mal? Deixe para lá. Alguém tratou você de forma grosseira? Deixe para lá. Alguém foi desonesto com você? Deixe para lá. É isso que Paulo está dizendo. E ele está falando com relação à igreja e está falando com relação aos de fora também. Olha aí o final do versículo 15. Segui sempre o bem entre vós e com quem? Com todos. Com todo mundo. Não é só entre vocês, mas entre todo mundo. Rapaz, esse cara foi falso comigo. Ele vai ver. Vou pegar ele depois. O que ele me fez, ele vai pagar. É disso que Paulo está falando. Ah, é? Está me devendo dinheiro? Vou comprar ali na esquina e vou empenhar o nome dele. Ninguém confia mais, né?
Se bem que lá onde a gente mora tem uma mercearia que tem um caderninho, né? Vou comprar no teu nome, Flávio. É isso que Paulo está dizendo. Não retribua o mal por mal. Cuidado. Vejam entre vocês para ninguém fazer isso. E aí ele começa uma série de outras instruções. Versículo 16. Ele diz: regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orai sem cessar. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sejam alegres em todo o tempo. Orai sem cessar. Dai graças, sejam agradecidos em todas as coisas. Em tudo. Hoje a Adriana estava me mostrando uma postagem da irmã Cleana. Não sei se vocês conhecem ou lembram da irmã Cleana. Ela é esposa do pastor Fernando. E ela estava falando uma série de coisas que tinha acontecido com ela ontem. Eu vou tentar me lembrar mais ou menos aqui o que foi. Ela disse que o celular da filha dela tinha... Não, da filha ou era da nora? Acho que era da filha. Da nora. Levaram o celular e tudo que a nora dela tinha. Aí ela disse que mais, meu Deus? O motoqueiro caiu e ele foi parar embaixo do carro do marido dela. Aí depois, no mesmo dia, a sogra da filha dela, a sogra dela levou uma queda, quebrou o punho. E a sogra da... A sogra da filha. Pronto. Então vamos devagar. Vamos devagar. A nora dela foi roubada, levaram tudo. O motoqueiro caiu e foi parar embaixo do carro do marido dela. A sogra dela levou uma queda, quebrou o punho. E a sogra de quem mais? Da filha dela. Pronto. Isso foi num dia só. Aí ela disse assim: o que eu posso dizer desse dia? Aí ela disse assim: eu posso ser agradecida a Deus. Agradecer a Deus pela minha nora não ter acontecido nada e o cara que assaltou ela não ter matado ela. Agradecer porque aquele motoqueiro que caiu embaixo do carro do meu marido poderia ter morrido e meu marido agora poderia responder um processo por assassinato, mesmo sem ter culpa. Agradecer porque a minha sogra quebrou só o pulso e pela queda, ela sendo uma senhora, poderia ter quebrado bacia e outras coisas, que seria pior. E agradecer porque a sogra da nora dela, a sogra da filha dela, não teve uma infecção generalizada que poderia levar ela à morte. Então, ela exerceu exatamente isso aqui. Em tudo dá graça. Glória a Deus. Por mais que ela tivesse tido um dia desse, ela ainda encontrou motivos para agradecer a Deus. É assim que nós devemos ser. É isso que Paulo está nos instruindo a fazer. Em tudo dai graças. Amém? Amém. Versículo 19 e 20. Ele diz: não apagueis o espírito e não desprezeis as profecias. O apagar do espírito que Paulo está falando aqui é você deixar com que com que as características do fruto do espírito apaguem de você ou desapareçam de você. A ideia de apagar aqui é a ideia de apagar uma fogueira. É um fogo que está aceso e você deixa ele se extinguir, se apagar. Então, qual é o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando ele diz não apaguei o Espírito, é você não deixar que essas coisas apaguem da sua vida. Que você deixe de amar
ser alegre, que você deixe de ter paz. É a ação do Espírito em você. Não deixe esse fogo apagar. No versículo 20 ele diz: não desprezais as profecias. Provavelmente ele estava falando de profecia mesmo. Não era a pregação da palavra, era profecia. Só que naquela época já existia muita gente dizendo que era profeta sem ser. Então qual é o normal da igreja? É desprezar. E ele disse: não desprezem. Não despreze as profecias. Antes, faça o que está escrito no versículo 21. O que está escrito aí? Julgai todas as coisas. Ao invés de desprezar, vamos ver. Vamos analisar. É de Deus? Não é de Deus? Está de acordo com as Escrituras? Não está de acordo com as Escrituras? E aí o que é que ele termina dizendo no versículo 21? Julgai todas as coisas, retém e abstei-vos de toda forma de mal. Não é simplesmente desprezar, mas é analisar. É claro que tem coisas que a gente já vai bater o olho e vai dizer: isso não pode vir de Deus. Não dá. Porque as Escrituras não falam sobre isso. Mas ele está dizendo: não despreze. Antes o quê? Julgue, analise, verifique. E isso cai por terra, esse famigerado não julgueis. Eu tenho muita raiva disso. Não pode julgar. E realmente não, mas as Escrituras podem. Jesus disse isso. Eu não julgo. Quem é que julga? A palavra. É por ela que nós devemos analisar. É bíblico? Não é bíblico? É de Deus ou não é de Deus? Quem é que vai dizer? A Bíblia. É ela que vai dizer. E nós precisamos aprender a julgar, a analisar todas as coisas. Quem me dera, você, todos vocês que estão aqui, vocês estivessem analisando biblicamente tudo que eu estou falando aqui. Isso é o que nós esperamos da igreja. Que a igreja seja bereana. Você sabe o que foi que fizeram os irmãos bereanos? O que foi? Ninguém lembra? Atos 17? Eles analisavam a pregação de Paulo, vendo se a pregação de Paulo era de fato uma pregação bíblica. É isso que eles faziam. Amém? Amém. Para finalizar, irmãos, vamos ver aqui a saudação de Paulo e a bênção final. Alguém lê, por favor? Todo, do versículo 23 ao 28. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com ósculo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém. Eu quero concluir essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e na próxima semana iremos iniciar a segunda Tessalonicenses. Mas eu quero concluir falando para vocês o motivo pelo qual, o objetivo final de Paulo com todas essas instruções desde o capítulo 1 até aqui. Veja o que ele diz no final do versículo 13. O que ele diz no final do versículo 13? Vivei em o quê? Paz uns com os outros. Versículo 23, olha o que é que diz aí. O mesmo Deus da paz vos santifica. Sabe o que Paulo estava instruindo aquela igreja? A viver em paz, a viver
em paz. Todos os ensinamentos que Paulo falou até agora aqui nessa carta, todos eles culminam, se dirigem ao fato da igreja viver em paz. Ele fala de nós vivemos uma vida santa, sem menosprezar ou sem defraudar o irmão, para que a gente viva em paz. Ele fala que nós devemos amar uns aos outros para que a gente viva em paz. Ele fala que nós devemos acatar aquele que nos presidem para que a gente viva em paz. Todos os ensinamentos de Paulo aqui, eles culminam, eles desembocam, eles caminham para que a igreja possa aprender a viver em paz. Não retribua mal por mal. E eu não devo fazer isso para que eu possa viver em paz. É esse o ensinamento de Paulo com essa carta. Que nós vivamos como igreja, vivamos em paz. Que a gente aprenda a resolver os nossos conflitos que vão existir. Mas nós vamos aprender a conseguir resolver esses conflitos de forma civilizada, de forma adulta, de forma cristã, para que a gente viva em paz. É esse o ensinamento de Paulo. Viver em paz.